Muito bom dia a todos. Queria agradecer muito o convite da doutora Diana Ramos para estar aqui presente, cumprimentar e saudar o Jornal de Negócios. Eu penso que é um tema absolutamente fulcral para a nossa economia e para o nosso futuro. Nós andamos distraídos com múltiplos acontecimentos que eclodiram no mundo, as guerras, enfim, a fragmentação geopolítica, disrupções que existem nas cadeias globais, mas o grande problema do nosso tempo, e não vamos ter nenhuma ilusão, é a sustentabilidade. A deterioração do sistema climático da Terra está a acontecer a uma velocidade impressionante, tem impactos múltiplos em todos os continentes do mundo. Portugal é um dos países que está a ser mais afetado pelas alterações climáticas. Nós temos 25% da nossa costa já em erosão e, portanto, a questão da sustentabilidade, a mudança do nosso desenvolvimento, do nosso modelo de desenvolvimento económico, a transição energética, a maior eficiência na utilização dos recursos, desde a água, a energia e todos os outros recursos, são questões absolutamente centrais. E eu penso que, neste aspecto, em agosto de 2019, houve, de facto, um salto muito significativo, quando 200 das maiores empresas dos Estados Unidos, aglutinadas na chamada Business Roundtable, reuniram e decidiram apelar a um capitalismo já não dos shareholders, mas um capitalismo dos stakeholders, isto é, as empresas a trabalharem para os interesses dos seus acionistas, mas também das comunidades, dos trabalhadores, e assumirem um compromisso muito claro com a questão ambiental, com a transição energética, com a transformação do modelo de produção e de consumo. E, portanto, há aqui grandes desafios, começam desde logo pela mudança dos comportamentos, mas desafios que são muito claros ao nível das empresas. O fator ESG é absolutamente fundamental e, portanto, há muitos desafios que se colocam, desde logo as métricas, o reconhecimento, a standardização nesse reconhecimento, mas isso é indispensável para termos uma economia mais competitiva. A União Europeia está a tomar várias iniciativas e uma delas, as grandes empresas já exigem em toda a sua cadeia de fornecedores que as empresas, sobretudo as pequenas e as médias, tenham compromissos muito claros com o ambiente, com a pegada carbónica, com o processo de descarbonização da economia e, portanto, nós temos que ajudar todas as nossas empresas, sobretudo as PMEs, que são mais de 99% do nosso tecido produtivo, a engajarem-se neste compromisso com o ambiente, com a descarbonização, com o desenvolvimento de modelos e práticas muito mais sustentáveis. E isso é absolutamente crucial para uma civilização como a nossa, que é a civilização do excesso. Há mais de 2000 anos atrás, o dramaturgo grego Sófocles escreveu na sua peça Antígona, que é uma peça icónica, o homem é o ser do excesso, é aquele que viola todas as justas proporções. E nestes 2000 anos, nós não nos cansamos de explicitar que o dramaturgo grego tinha razão, nós somos a civilização do excesso de lixo, do excesso de resíduos, do excesso de consumo, do excesso de desperdício. E nesta viagem absolutamente extraordinária que a espécie humana empreendeu, e criando novas soluções, adotando novas tecnologias, nós cometemos neste processo um erro fundamental. E esse erro foi o nosso divórcio em relação à natureza. Se nós olharmos para a natureza é absolutamente perfeita no seu funcionamento. A natureza opera com a energia livre do Sol, interage geoquimicamente com todo o sistema terrestre e ela própria é capaz de produzir ecossistemas que são produtivos, são eficientes e, atenção, são regenerativos. Não existe a noção do lixo na natureza. O lixo de uns é o humus, o alimento de muitos. E, portanto, esta é uma lição absolutamente crucial que nós temos que reaprender para ajudar a nossa civilização e a nossa sociedade a naturalizar os processos de produção, a naturalizar toda a sua cadeia de funcionamento e a reaprender que é preciso viver com o essencial e evitar o desperdício. E se nós olharmos para o que se passa no nosso planeta, todos os 5 subsistemas que são fundamentais para o funcionamento da Terra estão hoje em desequilíbrio. Desde logo a atmosfera, nós estamos a mudar a composição química da atmosfera. Todos os anos, apesar das convenções, das conferências, dos apelos, continuamos a colocar 40 mil milhões de toneladas de gases com efeito de estufa na atmosfera e estes 40 mil milhões são aqueles que a natureza já não tem capacidade de reabsorver e recircular e, portanto, isso causa convulsões muito grandes, sobretudo para as florestas e para os oceanos. O outro grande subsistema que está a ser afetado é a biosfera. Nós temos uma destruição significativa de espécies no nosso planeta e há quem fale já na 6ª extinção em massa. Recordo que a 5ª grande extinção, e todas as 5
que existiram anteriormente ocorreram quando a espécie humana nem sequer estava neste planeta. A quinta é provavelmente a mais conhecida, ocorreu há 66 milhões de anos atrás, quando um meteorito com 10 km de diâmetro vindo do espaço embateu na península de Yucatán, no México. E para aqueles como eu que são apaixonados da história do nosso planeta, podem visitar a cratera de Chicxulub, onde a concentração de irídio, que é um elemento químico que não existe na nossa atmosfera, ocorre em proporções absolutamente exponenciais, porque o irídio é um dos componentes essenciais dos meteoritos. E esse fenómeno causou a quinta extinção em massa, levou ao desaparecimento dos dinossauros, teve um impacto em múltiplas espécies. E na história do planeta isso é muito claro, mais de 90% das espécies que o planeta conseguiu gerar até hoje já desapareceram. Só que nos últimos anos e nas últimas décadas, por efeito da ação da espécie humana, do nosso modelo de desenvolvimento económico que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes e causa a devastação ambiental, os efeitos são muito significativos na biosfera. E, portanto, nós temos nos últimos anos o desaparecimento de espécies anfíbias, de 1/3 dos recifes de corais, 1/3 dos moluscos de água doce, 1/3 dos tubarões e das raias, 1/4 dos mamíferos, 1/5 dos répteis, 1/6 das aves. E este desaparecimento da biodiversidade é absolutamente crucial. Atenção que o vírus do Covid-19 foi um grande aviso feito à nossa espécie, porque se nós deixarmos que a biodiversidade se continue a extinguir ao ritmo que existe atualmente, cada vez mais os vírus patogénicos que existem nos múltiplos hábitats do planeta virão ter connosco. E depois, quando olhamos para a hidrosfera, tudo o que tem a ver com a água e com os oceanos do nosso planeta, mais de 40% dos oceanos hoje, na sua superfície, estão atingidos por fenómenos de poluição marinha, com a desoxigenação, com a acidificação crescente, com a mudança da sua composição química. Quando olhamos para a criosfera, toda a parte da água que está gelada, os glaciares que estão a diminuir, a situação difícil no Polo Norte, em que os gelos estão a ser perdidos a uma velocidade muito, muito impressionante, a Groenlândia, aquilo que se passa na Antártida, com a desestabilização das grandes massas de gelo e a libertação recente da plataforma Larsen C. E atenção que o gelo é um estabilizador do clima da Terra. Se nós deixarmos que o gelo desapareça, porque o gelo reflete parte da energia solar que incide sobre o nosso planeta, o seu desaparecimento vai provocar e tornar ainda mais incontornável o aquecimento dos oceanos. E depois temos tudo o que se passa também na litosfera. E, portanto, isto é muito significativo, porque, no fundo, vivemos num planeta em que o ar aquece, em que os solos estão cada vez mais secos, em que as plantas sofrem, em que as florestas ardem. E é por isso que, para finalizar, queria só sinalizar que é absolutamente fulcral ao nível das empresas este compromisso com o ambiente e com o fator ESG, a responsabilidade ambiental e a responsabilidade cívica, como muito bem foi explicitado na reunião do Business Roundtable nos Estados Unidos em agosto de 2019, a responsabilidade social das empresas não é apenas o lucro, é também o seu compromisso ambiental, o seu compromisso social e de governance para serem participantes na construção de um modelo de desenvolvimento económico diferente e muito mais sustentável. E para isso é absolutamente crucial, ao nível das políticas públicas, tratarmos das florestas, dos solos e da água e fazer aquilo que já estamos a iniciar em Portugal, que é a reflorestação, ligando isso aos mecanismos de crédito de carbono e remunerando os ecossistemas. É uma grande mudança de pensamento e de paradigma, porque os ecossistemas, que no fundo estão relacionados com os nossos bens comuns, têm que ser remunerados pelo seu trabalho. Isso está inscrito no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Há vários projetos em desenvolvimento, precisamos de expandir muito. Não podemos esquecer o problema da água, outro grande problema, e dos solos, relacionado também com o próprio modelo agrícola. Precisamos de uma agricultura muito mais inteligente, que intervenha no solo, nos ciclos respectivos e que use a informação não só para reter a água nos solos, para aumentar a sua qualidade, mas também para aumentar a própria produtividade dos processos agrícolas. E a agricultura de precisão é não só 20% mais produtiva, mas é muito mais sustentável. Mas um problema absolutamente crucial e que também tem a ver com as empresas é a mudança do modelo energético que nós temos. No ano de 2005, Portugal dependia 89% de combustíveis fósseis na sua matriz energética. Iniciamos um processo com a aposta nas energias renováveis, de tentar diminuir essa dependência dos combustíveis fósseis. Hoje anda em cerca de 70% e ainda é muito.
Mas neste processo que o país empreendeu, de 2005 até hoje, a redução das emissões de CO2 de Portugal é muito significativa, é cerca de 38%, um dos países que maior redução teve na Europa, e é por isso que Portugal é apontado como tendo um desempenho a este nível, que é significativo, e foi reconhecido na recente cimeira do clima em Dubai, na COP28, como um dos países com melhor desempenho climático. Mas temos que fazer muito, muito mais. E, portanto, a aposta contínua no reforço do cluster das energias renováveis é absolutamente crucial. Há outros aspectos que são decisivos e transformadores, que é a aposta na bioeconomia. Eu penso que o nosso país, com todos os seus ecossistemas e também os ecossistemas marinhos, é muito propenso a desenvolver toda essa área. E o que é a bioeconomia? É substituirmos todos os produtos poluentes que nós consumimos hoje e que danificam o ambiente, substituí-los por produtos biológicos. Nós precisamos de bioplásticos, de biofertilizantes, de bioindústrias, de bioenergia. E, portanto, o desenvolvimento da bioeconomia, que também é parte do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência e que está a crescer, precisa de crescer muito mais. E ligado a um outro fator que é transformador, que é a economia circular. Nós, no fundo, somos uma civilização, uma sociedade que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Temos que mudar este paradigma e, portanto, implementar a economia circular. É difícil porque exige mudança de comportamentos, mudança de abordagens, mas é absolutamente decisiva para o futuro. E temos que transformar os resíduos em recursos. E depois não podemos esquecer, para finalizar, tudo aquilo que as tecnologias podem dar em termos de soluções. E é por isso que fico muito contente também pelo Jornal de Negócios ter-se trazido aqui a questão da inteligência artificial. E por aquilo que vejo no mundo, nós vemos aqui a repetição, quando há novas tecnologias que são lançadas, daquilo que a espécie humana também gosta muito de fazer, que é demonizar as novas tecnologias. Foi assim na Revolução Industrial, o famoso movimento dos luditas, que demonizaram as máquinas. E hoje temos este processo de demonização da inteligência artificial, porque há inquietações. A União Europeia já lançou várias iniciativas para se regular a própria inteligência artificial e, portanto, ao nível da sua transparência, da prestação de contas, da propriedade dos dados, que são questões absolutamente decisivas. Mas não vamos ter nenhuma ilusão. A inteligência artificial vai ser, neste século, o que a eletricidade foi no século passado. Ela pode transformar transversalmente múltiplos setores da economia, múltiplos setores da indústria e do funcionamento da sociedade. E ainda ontem estive no Fundão a visitar várias empresas. Penso que hoje está aqui também a Ambabel, que é uma das empresas que dirige uma das nossas grandes agendas mobilizadoras no âmbito da inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser absolutamente transformadora. Isso está-se a verificar hoje no chão de fábrica em Portugal, com a adoção deste tipo de tecnologias que identificam os processos, contribuem para aumentar a produtividade, se tornam todo o processo produtivo muito mais otimizado e muito mais sustentável, e esse é o caminho absolutamente decisivo para o futuro. E queria sinalizar, portanto, aqui toda a minha satisfação por este tema ser discutido. Nós precisamos de não só dominar esta tecnologia, mas como incorporá-la de múltiplas maneiras em todos os processos produtivos. A agenda Ambabel, que eu penso que participará aqui num dos painéis, na visita que fiz há poucas semanas, foi absolutamente extraordinário. Porque estão a usar a inteligência artificial, por exemplo, na área das ciências da saúde, com a telereabilitação, identificando as tipologias de lesões dos músculos, dos ossos, e as pessoas podem se tratar a partir de casa com uma aplicação que está a ser desenvolvida em ligação com o Hospital de São João. Uma outra aplicação absolutamente extraordinária tem a ver com a esclerose lateral amiotrófica, pessoas que perdem completamente toda a mobilidade e só comunicam com os últimos músculos que restam, que são os músculos da vista, e conseguem reconstruir a voz de pessoas que já perderam a voz há muitos anos com estes processos da inteligência artificial e do desenvolvimento de uma identidade digital. Eu penso que esta tecnologia pode ter um efeito nas ciências da saúde e em múltiplas outras áreas, no comércio, no marketing, na indústria, que será fantástica se o país a souber desenvolver e aplicar. As estimativas dizem que até 2030, em termos do nosso PIB, o impacto da inteligência artificial pode ser de cerca de 15 mil milhões de euros. O que precisamos de fazer é, com o máximo de compromisso ético, de olhar para aquilo que são os interesses comuns. E como um dia disse o filósofo irlandês George Bernard Shaw, nós tornamos-nos sábios
não pela nossa relação com o passado, mas pela nossa responsabilidade em relação ao futuro. Muito obrigado.